Quem quer receber uma palavra poderosa para mudar a história mesmo? Amém? Glória a Deus. Nós fomos chamados por Deus, sim ou não? E eu acredito que não foi para viver uma vida comum. A vida comum você viveu antes de conhecer a Deus. A partir do momento que você começa a andar com Deus, vira filho de Deus, se transforma, né? Uma nova criatura. A Bíblia diz que é uma nova espécie, né? Alguém que tem a vida eterna de Deus. Você tem a vida de Deus. Você não é uma pessoa mais como era antes. Você recebeu essa vida, a vida de Cristo. Você agora tem uma ligação direta com o Pai, com o Criador de todas as coisas, com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, né? O próprio Senhor falou, está escrito lá na palavra. Jesus falou, os apóstolos, que a partir do momento que você se torna filho, pela fé em Cristo, a gente entende isso em João capítulo 1. Quem recebe Jesus de verdade, dá o direito de se tornar filho. Você se transforma em filho, recebe o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que esse filho que recebe, né, o Espírito de Jesus, você e eu creio que você é e eu também. Agora ele é cuidado, sustentado, direcionado pelo próprio Deus. É diferente de antes. Muitas pessoas convertem e no início elas ficam meio confusas. Porque antes ela lutava, dava seu sangue, usava toda a sua força, seu intelecto para poder romper nas coisas. Ou seja, vivendo com a força do seu próprio braço, com seus talentos. Eu já falei sobre isso. Isso causa desgaste, isso causa doença, isso causa a morte, viver sem Deus. Por isso, tantas pessoas depressivas, por isso pessoas doentes, sem perspectiva, se suicidando, porque já fizeram de tudo na sua vida. Tentaram de todas as formas e se cansaram, porque estavam usando a força do próprio braço, usando as suas próprias forças. Mas quando você vem para Deus, você se torna filho, você vai ler, vai entender que agora você não deve mais ser desta maneira. Agora é o Senhor que cuida de ti, é a graça de Deus na sua vida. Agora Ele vai suprir todas as coisas. Como é que é então que eu faço? A Bíblia ensina. É só você ler, as respostas estão lá. Nem tudo é oculto, é mistério, não. Está lá em português bem claro. Quando você lê, a própria Bíblia responde muitas questões. Lá diz que agora você vai colocar todas as suas petições na presença de Deus, em oração. Agora é pela oração. Ah, mas Deus já não sabe o que eu preciso? Sabe, mas é a maneira de Deus. É o que eu falo quase toda semana. Tem a maneira de você servir a Deus. Tem a maneira que Deus já nos determinou, a maneira que a gente vai nos portar, é a fé. E lá está escrito que é pela oração, é petição mesmo. Por isso uma reunião como essa é importante. Eu sei que você já ora na sua casa. Deveria, se não ora, está perdendo tempo. Está perdendo muita coisa da parte de Deus, deixando de orar. As pessoas falam, não dá tempo de orar, não dá tempo de ir à igreja, porque eu vou trabalhar, vou correr atrás. Está vivendo como antes. Não é que você não vai trabalhar, você vai, mas tem que entender que primeiro é a oração, agora mudou. É tudo em petição, agora é o Senhor que vai te conduzir. É o Senhor que vai abrir as portas, é Ele agora que cuida de você. Não é mais você e você sozinho, lutando, igual louco, correndo. Vai ficar cansado e estressado como antes. A Bíblia ensina, coloque todas as suas necessidades na presença de Deus, é Bíblia. Está falando todas. A parte física, financeira, espiritual, tudo é em oração agora. Somos filhos, amém? E aqui diz assim, você vai entender agora algo que Deus nos deu por sermos filhos. Ou algo que o próprio Jesus nos ensina. Paulo também diz isso, mas quem ensinou mesmo, quem mostrou isso na prática foi o próprio Cristo. Diz assim, em Romanos 4,17. Vamos rapidinho que no final a gente vai orar de novo. Já com esse entendimento você vai orar. Eu também. Eu e você juntos. E nós vamos ver com os nossos olhos o impossível acontecendo. Amém? Glória a Deus. Impossível para o homem, para Deus não é. Só te falar uma coisa. Eu estando em pé aqui, andando assim, é impossível, sabia? Sim ou não? Quem sabia disso? Amém? Então, já começa por aí. Olha para mim e pensa, não tem impossível não.
Diz assim, ó, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Está falando de Abraão, tá? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Amém? Engraçado que ninguém sabia que eu ia pregar isso e você viu a primeira música? Quem lembra da primeira música? Era exatamente sobre isso. Chama a existência o que não... Baseado nessa passagem, sabia? Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. Essa música foi baseada nessa passagem. É tremendo, é por isso que eu gosto dela, eu gosto dessa música. Porque essa passagem já sempre me chama muita atenção. Porque aqui está falando, puxa, mas aí é Deus. É Deus que chama a existência o que não existe, como se já existisse. Presta atenção aqui. Tem uma tradução, tem várias traduções. Tem uma que fala assim... Deus traz à existência aquilo que não existe. Tem essa tradução também. Em vez de falar chama a existência, traz à existência o que não existe. Amém? Em outra passagem também, em outra tradução diz, chama o que não é como se já fosse. É a mesma passagem com traduções diferentes. Deus que chama o que não é como se já fosse. Está vendo o que é a fé? O que é profetizar? Quando você vai profetizar sobre seu filho está desviado. É um exemplo. Mas Jesus, a Bíblia nos ensina, você já o abençoa, declara que ele é abençoado na presença de Deus. Ele ainda não é, mas você está chamando a existência, trazendo a existência como se já fosse. Crendo que já é. Você está entendendo? Já é. Não é que você vai ser. Você já é. Agora você vai trazer à existência essa realidade. Ah, você já é curado. Você vai trazer pela fé à existência essa realidade. Já é. É o que está falando. Chamar o que não é como se já fosse. Sim ou não? Estou errado? Sim, eu estou errado? Pela passagem? Pelaquela tradução que eu li? A outra? Essa aqui também. Ah, mas é Deus, Claudemir. É Deus que faz isso, mas ele nos ensina a mesma coisa. Em Marcos 11, 24, aqui já é Jesus falando. Marcos 11, 24, abre lá. NVI também. Vou ler com vocês. Portanto, isso aqui é de Jesus, tá? Eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim se sucederá. Na minha está diferente um pouquinho. Creiam que já receberam. Tem algumas traduções que é assim. Tudo o que pedirem, crendo que já foi, já aconteceu, já é. A oração com fé é assim. É crendo que já é assim. Agora você, pela fé e oração, você vai gerar essa realidade. Consegue compreender isso? Essa é a fé que transforma as coisas. É o que o diabo não quer que você saiba. Ele não quer que você exerça, não quer que você escute isso. Ele não quer que você leia isso, ele não quer que você faça isso. É algo que Deus deu a quem crê no nome de Jesus, porque ele falou no meu nome. Que pedir em oração, em outra passagem ele fala em meu nome, em nome de Jesus, crendo que já recebi, chamando a existência ou trazendo a existência como se já existisse. É eu declarar assim, por exemplo, isso serviu para mim. Em vez de eu falar, Senhor, eu vou ser curado, que é a oração que eu faço, é declarar, Senhor, eu já estou curado. É chamar a existência, trazer à existência o que não existe como se já existisse. Então eu já estou curado. Ah, mas eu tenho um sintoma. Eu estou trazendo. Eu estou gerando. Essa é a realidade do mundo espiritual, preste atenção. É como se no mundo espiritual, entendendo essas passagens, tem outras, tá? Não vamos entrar nelas hoje. Mas nós vamos ter mais semanas, vocês vão entender. É como se no mundo espiritual não tivesse, por exemplo, eu já falei isso aqui umas semanas atrás, não tem senso de humor, por exemplo. Ah, eu falei brincando. Eu falei isso, mas não é no mundo espiritual não tem brincadeira. Se você falou, está falado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras também. Desde que não venha denegrir as pessoas,
vem amaldiçoar as pessoas brincando. Não tem brincadeira, não tem senso de humor. Os demônios não têm senso de humor, no mundo espiritual não tem senso de humor, não desse jeito. Está dizendo que nós devemos profetizar e declarar com seriedade. Então, quando a gente brinca com algumas coisas, a gente pode brincar, não é pecado brincar, não. Eu sou muito brincalhão. Mas temos que tomar cuidado com a brincadeira, porque senão, lá no mundo espiritual, não está, isso aqui é brincadeira. Não. Você está chamando a existência aquilo. Não tem esse negócio de que é engraçado, que não é. Esse é o problema. Não é à toa que a Bíblia fala, né? Para a gente não falar palavras torpes, falar besteira. Já creio eu que Deus está nos protegendo dessas coisas. Então, significa o quê? O que Jesus falou na cruz? Está consumado. Já está perdoado, já está curado, já está liberto. Mas a pessoa ainda está presa. Mas pela fé e oração nós vamos trazer essa realidade. Nós vamos gerar essa realidade em oração. Já falei sobre o livro, já falei milhares de vezes desse livro, mas é porque realmente sempre cai de encontro o que eu estou pregando, que é o livro Quarta Dimensão. É um livro simples, fácil de entender, porém ele tem uma visão muito poderosa que é realmente isso aqui, é exatamente isso. Não é nada anormal. Nossa, o que esse cara está falando? Que loucura. Onde está isso na Bíblia? Está aqui, nessa passagem. É isso que Jesus colocou em nossas mãos. É isso que Jesus nos ensinou. Quando ele falou, se você crê de todo o seu coração, mesmo que você dê uma ordem para essa montanha, ela vai ter que obedecer. Ela vai ter que fazer isso. Não é mágica, é diferente. Porque se fosse mágica, você orava e abria um portalzinho aqui e caía as coisas assim. Não é assim que funciona. No mundo espiritual já foi liberado, ou seja, Deus já te liberou a bênção. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, que todas as bênçãos espirituais já estão em nosso favor para quem crê em Cristo. Você já tem todas as bênçãos, lá está falando todas. Não está falando algumas. Não está falando que você ainda vai alcançar. Lá está falando que você já tem todas as bênçãos. E lá diz que é todas. E cadê elas? Você precisa gerar. Precisa trazer à existência. Né? Não é chamar apenas, é trazer à existência. Como é que eu faço isso? Crendo no que já está escrito. Você lê lá, por exemplo, essa passagem que eu falei. Lá está falando que eu tenho todas. Então eu creio até que eu consiga trazer, já que eu tenho. Eu vou orar e vou profetizar até que isso seja gerado. Porque se a Bíblia diz que eu tenho, então eu tenho. Então cadê? Não é assim, porque as pessoas tendem a fazer o seguinte, porque não é para mim, é que tem um tempo de Deus, é que não sei o quê. Aí você não faz o que deveria fazer, que é chamar a existência. Fique esperando, um dia chega, um dia Deus vai ter misericórdia. Jesus já mostrou o caminho é orar. O caminho é orar, e orar até quando? Até que aconteça. É até que aconteça. Jesus mostrou isso quando ele falou, bate na porta até que a porta se abra. Ele falou, então significa que a porta vai estar fechada a princípio. Ele não falou, vai na porta e a porta já vai estar aberta. Ele falou, vai na porta e bate até que ela abra. Mostrando isso, a insistência. As pessoas hoje em dia, é tudo muito interessante. Não tem tempo para mais nada, não tem mais paciência nem de 30 segundos. As pessoas não conseguem esperar nada mais. Imagina orar até que aconteça. Começa a orar, não, vou dar meu jeito, e vai correr atrás, e dá loucura, e liga para a mãe, e faz não sei o quê, e levanta de manhã, e dorme de madrugada, e nada acontece. E vai ficar cansado, frustrado, vai colocar a culpa em Deus. Vai falar que Deus não gosta dela, não ama ela, o diabo aproveita. Era só ler isso aqui e entender. Eu vou chamar a existência, eu vou trazer a existência. Enquanto não chegar, eu não paro. Enquanto não vir, enquanto não formar, não gerar, eu não paro. No livro que eu estava falando, o pastor compara a nossa oração com uma gestação de uma criança. Ele fala que você, em oração, você está gerando aquele milagre. Aquilo está sendo gerado, por quê? Porque nós estamos num tempo diferente do de Deus, do mundo espiritual. Aqui é o Cronos. Ele estava orando por uma bicicleta, a bicicleta não podia aparecer lá no outro dia. Vou dormir orando e no outro dia abrir a porta.
Mágica, isso é mágica. Ele orava para essa bicicleta e orava, até que gerou-se uma circunstância onde ele conseguiu, adquiriu a bicicleta. Ela apareceu, é um milagre de Deus. Mas teve todo um caminho natural que foi gerado em oração. Consegue entender? Quando estavam orando por mim, Claudemir, você recebeu um milagre, mas você tomou um remédio lá no hospital. Quando os irmãos estavam orando por mim, estava sendo gerado essa circunstância. Vou te falar, o remédio que eu tomei custou nada mais, nada menos do que R$135 mil. Nada que eu tenho, nem minha mãe, ninguém tem esse dinheiro lá em casa. A Juliana conseguiu ele no outro dia. Quando ela foi lá e conseguiu. A enfermeira disse assim, nossa, mas já... Eu vi gente entrando na justiça para conseguir esse remédio. E você já pegou. Aí tem outra coisa. Tinha pessoas lá com o mesmo problema. Tomaram o mesmo remédio. Eu estou aqui andando. Tem gente com 18 anos de idade que ficou na cadeira de roda. Tem que ser gerado. Tem que ter oração. Não é só o remédio. Foi por causa do remédio. O mesmo remédio no outro não deu o mesmo efeito. Sem contar nos que morreram. Porque os organismos mudam de outro. Não é. É oração. Eu creio assim. Que a Bíblia diz que é assim. Jesus falou que é assim. Eu creio no que Jesus disse. Sim ou não? Tenha paciência, mas não fique só esperando. Precisa ser gerado. Precisa continuar crendo, continuar gerando, continuar orando, puxando, trazendo a existência. Trazendo a existência aquilo que já é seu. Mas é assim? É assim. Pode ver a Bíblia. A terra prometida é de vocês. Vão lá, chega lá gigante, um monte de coisa. Não é tão assim, você tem a sua parte a fazer. Aleluia. Já é seu, foi o que falou para eles. A terra é sua, eu dou para vocês. Chegaram lá, nossa, a terra é nossa. Chegou lá gigante, todo tipo de guerreiro, muralha, guerra. Teve alguns que desistiram. De alguma maneira, Deus está nos ensinando. Jesus veio nos ensinar. O próprio Jesus fez isso. Foi Ele que nos ensinou a fazer. Bata na porta. Continua insistindo. Continua fazendo como se já fosse. Continua declarando que você é abençoado, você é curado. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou ungido. Mas eu não estou vendo isso. Você está vendo pela fé. Você está trazendo e está obedecendo. Está orando, já crendo que recebeu. Já crendo que recebeu. Eu fiz isso sem saber dessa passagem. Eu lembro a primeira vez que eu estava num dia de quarto igual. Já contei esse testemunho, vou contar de novo. Vocês vão escutar mais uma vez. Eu estava numa quarta-feira como essa, novo convertido. E no final estávamos orando e eu estava orando. E Deus me deu uma chave. Eu não tinha carro, não tinha nada. E eu estava orando com o olho fechado assim, com a mão aberta. Nem estava pedindo nada, eu estava só adorando a Deus assim. E eu tive uma visão de uma mão assim, que eu creio que era de um anjo, porque tinha uma parte branca aqui, de uma roupa branca. Eu vi só essa parte. Descia do céu na minha mão e deixava a chave de um carro. Eu peguei assim, eu lembro. De cá colocou um monte de moeda de ouro, chega a minha mão pesou. Pôs na minha mão. Glória, ganhei um carro. E pus no bolso, eu enfiei no bolso, irmão. Fiquei todo feliz. Eu tinha certeza que eu tinha ganhado um carro. Cadê? Não sei. Como que vai ser também? Não sei. Deus me deu. De verdade. E eu saí falando para os irmãos na época. Deus me deu um carro. O irmão, nossa, que bênção. Cadê ele? Não, ele me deu na oração. Não sei cadê, mas eu já tenho. Aos irmãos, ninguém creu, mas eu tinha certeza. Sabe, uma certeza dentro de mim. E aquilo ficou no meu coração. E eu falando, eu tenho. Não sei cadê. Está por aí. Em algum lugar, mas é meu. Irmão, em menos de um mês, eu estava com um carro. Olha o que Deus fez. Deixa eu te contar. A minha mãe ela tinha vivido com meu pai apenas. Ela não tinha se casado com ele. Mas ela viveu mais de 40 anos. Mais de 50, não lembro agora. Meu pai faleceu e ele era policial. E aí ela tinha direito na pensão, porém ela não tinha casado com ele, então ela entrou na justiça para pegar a pensão dele.
né, da polícia militar. E já tinha 3 anos, eu acho, algo assim, que estava enrolado. O advogado falou para ela que não tinha, sabe, totalmente sem previsão, não tinha nada. Quando Deus me mostrou o carro, eu falei, vou ter um carro, não sei como é que vai ser, só sei que eu tenho. Na outra semana, aconteceu um milagre lá e saiu o negócio dela. Presta atenção. E saiu o retroativo tudinho, ela pegou uma bolada. Do nada, sem me avisar, ela chegou lá, um dia, toma um carro para você. E me deu um carro. Em menos de um mês eu estava com um carro. Eu nem imagino. Sabe o que isso mostra também? Presta atenção. Quem viu o milagre? Era para quem? Mas minha mãe foi também abençoada por causa de mim. Ela foi o instrumento para me dar o carro, mas ela não estava na visão. O que eu quero dizer com isso? Que quando você também recebe o seu milagre, pessoas ao seu redor, onde você for, podem também receber. Isso acontece? Acontece. Lembra de Jonas? Foi o inverso, né? Ele que estava errado, ele que estava amaldiçoado. O barco estava afundando com todo mundo junto. Cuidado com quem você anda, viu? Pergunta se ele não é Jonas. Pergunta, por acaso você chama Jonas? O que você está fazendo aqui nessa igreja? Deus te mandou para cá? Onde você tem que ir? Cuidado. E vice-versa também. Vou usar outro exemplo. Paulo, quando ele estava no barco, indo lá, viajando, entrou umas ondas, derrubando o barco. Todo mundo, meu Deus, vamos morrer. O que Jesus falou para Paulo? Ninguém vai se perder por causa de você, Paulo. Ninguém morreu por causa de Paulo. Você está entendendo o que é ser abençoado? O que é andar com o Senhor? Não só você, mas também quem está próximo. Isso mostra que a sua casa, meu irmão, também é bênção de Deus. Mas nesses dias que nós vamos... Estou terminando. Hoje é mais rápido. Mais oração. Mas é porque essa palavra mexeu comigo. Mexeu com você, não? Olha só o sobrenatural, irmão. Nós temos... É como diz aqueles ditados de no mínimo 50 anos atrás, né? Nós temos a faca e o queijo na mão. O problema é que nós queremos fazer as coisas para Deus da maneira nossa. Não é da maneira da gente, está escrito lá a maneira que é. A maneira é orando, não tem jeito. Eu vou e Deus vai comigo. Onde você viu isso na Bíblia? Eu vou e Deus me segue. Não é assim. Onde você viu isso? Nem Davi fazia isso. Davi ia lutar, ia guerrear, ele ia fazer o quê? Chamava o sacerdote, ele também era, e ia consultar Deus. Como, Senhor? É hoje que eu vou vencer esses homens? O Senhor já nos deu, mas é hoje. Com quantos que eu vou? Quantos homens que é para ir? Qual que é a estratégia? Deus dava estratégia. Deus falava que já era dele, a batalha já tinha ganhado, só que dava estratégia. Dava o tanto de homens que ele ia, o dia, a hora. Então, tem a maneira de Deus. Nós temos que crer, mas temos que fazer da maneira certa. Nessa campanha sobre o impossível, né? Vamos fazer da maneira de Deus. Vamos chamar a existência, vamos trazer a existência com oração, com perseverança. Vamos vir. O milagre é seu, meu irmão. O milagre é você que tem que buscar. É você que tem que clamar, é você que tem que bater na porta. De uma coisa eu sei, vai acontecer. Desde que você faça da maneira de Deus. Continuar crendo, porque amanhã mesmo pode ser que o diabo lance uma seta na sua cabeça. Onde você vai querer desistir. Não é bem assim. Abriu uma porta que é melhor. O diabo pode abrir porta também, viu? Tem que saber se a porta é do Senhor. Às vezes para te tirar da presença, tirar do propósito. Fazer você parar de orar. Aí o impossível estava quase acontecendo, aí vem uma falsa promessa. Não vai por aí não, é por aqui que eu vou te ajudar, que não sei o que. Aí você esquece de orar e vai atrás da falsa promessa. Quando vê, é engano. Aí perdeu tudo. É confiar, continuar orando. Deus pode usar a pessoa, Deus pode usar as coisas naturais, como já fez, como eu falei para você. O carro não apareceu do nada, não foi assim, mas foi um milagre, não tinha lógica. O próprio advogado falou que foi uma coisa que ele não esperava. Saiu assim, rápido, em menos de um mês. Estava 3 anos. Isso é milagre, irmão. E tudo para quê? Para ficar de mim. Por causa de mim. Aleluia. Quem foi abençoado foi eu. Minha mãe também. Até hoje ela recebe. Não ia sair não, irmão.
Tinha gente falando para ela assim, o diabo manda, viu, gente? E a fulana morreu, ficou 7 anos tentando tirar essa pensão e morreu em 7 anos e não conseguiu. Minha mãe já estava acreditando. Fala, não tem como sair, que não sei o quê. Para Deus não há impossível. Não há impossível. Vamos orar, continuar orando. E eu te convido, se você puder e quiser entender a necessidade, de jejuar na quarta. Na verdade, todo cristão deveria jejuar pelo menos uma vez na semana. Você quer ser um crente mesmo, firmeza, ficar firme, andando na unção, na graça? Jejua pelo menos uma vez na semana. É natural, isso aí é a vida comum do crente. É pastor, nada a ver. Qualquer um deve jejuar pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Convidar você para jejuar na quarta. O que o jejum vai te ajudar? Vai trazer sensibilidade, vai matar a sua carne, vai trazer sensibilidade espiritual, para você conseguir também vencer alguns demônios. Precisa jejuar, Jesus falou. Tem castas, ou tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então você que, vou orar para expulsar demônio, tem que jejuar. Senão você vai encontrar com um capeta lá que você está sem jejum e aí não sai. Amém? Vamos orar?